Bom, bora começar então aqui a falar sobre organização, né? Pra gente começar a falar sobre organização, assim, começar a praticar mesmo, trazer isso pra nossa prática, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender os nossos intervalos de tempo. Quanto tempo de fato você tem disponível? Quais são as atividades que hoje estão encaixadas no seu tempo e como que você pode flexibilizar isso, como que você vai se organizar dentro desse tempo. Então, pra gente fazer isso, pra gente fazer uma prática aqui, eu disse que eu ia trazer formas diferentes, né, de fazer essa prática. Então, como eu já fiz lá a primeira aula com vocês mostrando no computador, trouxe ideias de aplicativos, trouxe outras ideias também para vocês. Hoje eu trouxe aqui um caderno pra gente fazer isso à mão mesmo, no modelo mais tradicional, começar a fazer essa organização de uma forma mais papel e caneta mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vamos começar com uma canetinha aqui, vamos começar a fazer isso juntos. O que é a primeira coisa? Lá na última aula eu deixei para vocês listarem o que vocês têm hoje de compromisso, que é certo, que vocês têm data para começar e para terminar, e o que vocês têm de compromisso que tem até data para começar, mas não tem uma especificação de quando que precisa terminar, e aquilo que tá solto e que de repente você quer trazer para sua rotina. Como que a gente pode começar a fazer essa organização? Eu gosto de definir por períodos do dia, porque eu acho que fica mais tranquilo da gente entender as coisas. Como assim? Vamos lá, vamos pensar na seguinte organização: manhã, tarde e noite. Esses são os três períodos assim do dia, né? São 3 períodos longos que eu digo, porque aqui cabe bastante coisa, dependendo do horário que você acorda, claro. Aqui cabe também. Aqui costuma caber mais, aqui pelo menos comigo costuma caber mais coisa aqui dentro desse espaço de tempo. E aqui também, tá? Então, o que eu falei? Primeira coisa que eu falei, depende do horário que você acorda. Essa questão de sono, a maioria das pessoas que falam sobre organização e produtividade vão bater nessa tecla, que sono é uma coisa que tem que ser assim o ponto inicial dessa organização. Porque primeiro que dormir bem, ter uma noite de sono num tempo que te faz bem, que é o tempo que você precisa para descansar, é fundamental para você render depois, né, o resto do dia. E segundo que dependendo do horário que você costuma acordar, você vai começar a encaixar algumas atividades do seu dia. Então, por exemplo, se você tem aula de manhã, você tem que acordar um tempinho antes para se organizar, para deixar as coisas certas, né? Para tomar o seu café, tomar o banho e tal, e aí sim se preparar para ir para a escola, né? E você vai ter esse período da manhã aí dando aula. Se você não tem o turno da manhã, você vai decidir ali qual o horário que é melhor para você acordar. Aí entra N outros fatores, por exemplo, se você tem filho, se você tem criança pequena, talvez você não dá aula de manhã, mas você precisa levantar para tirar as crianças e levar as crianças para o colégio. Você não dá aula de manhã, mas você precisa levantar para acordar as crianças, porque criança tem, né, uma necessidade de uma rotina mais diurna, então para levantar, para brincar com eles e tudo mais. Então depende muito do que você faz dessa sua manhã, né? Qual o horário que você costuma acordar. Então aqui a gente já começa uma reflexão importante. Você tem hoje o horário certo para acordar? E não precisa ser aquela coisa cravada, assim, nossa, eu acordo às 8 da manhã. Mas eu acordo entre 8, 9, 10, acordo entre 5, 6, entre 6, 6 e meia, 7 horas. Ter uma ideia desse período, né? Então vamos colocar aqui uma projeção de acordar às 8 da manhã, tá? Às 8 horas da manhã. Das 8 até o meio-dia, a gente tem uma janela de horário aqui, digamos assim, 8, 9, 10, 11
e meio-dia. A gente tem aqui aproximadamente umas 4 horas das 8 ao meio-dia, tá? Até chegar meio-dia, né? E aí, meio-dia a gente considerando parar meio-dia pra fazer. Aí depende também, né? Se você faz a comida, se você não faz, pra arrumar as coisas, pra almoçar, pra organizar essa parte aí de refeição do dia, né? Beleza. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, você precisa pensar em que horário você costuma acordar, né? E qual é essa sua janela de tempo de acordar. Porque se você diz ali, eu acordo entre 6 e 7 da manhã, você vai ter um tempinho a mais do que eu tô calculando aqui. Eu acordo entre 8 e 9 da manhã, então talvez você não tenha as 8 horas. E é esse o primeiro ponto, você tem que ter uma definição de aproximadamente que horas você acorda para a gente poder começar a pensar essa organização, considerando que eu sei que tem algumas pessoas que abre o olho, já levanta, já sai fazendo um monte de coisa, mas tem outras que não é bem essa a realidade. A gente abre o olho, fica ali dando aquela enroladinha, pega o celular, vê alguma coisa nas redes sociais, dá aquela embromada, às vezes coloca ali a despertar para mais 5 minutos. Então, assim, quando eu falo pensar no horário que você acorda, é o horário que você levanta de fato. Então, se você costuma acordar ali pelas 8, mas você fica dando essas enroladinhas até umas 8h30, considera 8h30, tá? E aí você vai levantar ainda, vai ter a questão da higiene pessoal, né? Como eu falei, se você tem filho, de repente você vai tirar as crianças da cama, aquela coisa toda. Então, esse horário da manhã, esse primeiro horário da manhã é o horário que você já levantou, já fez higiene pessoal, já fez as coisas que você tem ali, né, logo que acorda para fazer. É o horário que você vai parar, digamos, para tomar o seu café da manhã, por exemplo. Ou, eu não costumo tomar um café da manhã específico, assim, sentar na mesa e tomar café da manhã, mas eu vou lá e preparo um café e começo a fazer minhas coisas. É esse horário. Se esse horário para você é às 8 da manhã, então você começa a contar essa rotina da manhã a partir das 8. E aí aqui, eu estou supondo aqui, né, dentro de uma rotina que começa às 8. Então, das 8 ao meio-dia, eu tenho 4 horas. Nessas 4 horas, tem um outro fator aqui que também é variável, que é o seguinte: esse horário da manhã é um horário que você tá mais ativo mentalmente, é um horário que é tranquilo para você fazer, preparar coisas, por exemplo. Você pode, se você é o horário que você tá mais tranquilo mentalmente, você pode encaixar aqui, preparar aula, organizar algum material, selecionar alguma coisa que você quer, de repente ver se vai servir como material ou não. Você pode colocar aqui algo para você fazer uma correção, alguma coisa que esteja mais de acordo com esse período que é mais tranquilo para você, que a cabeça tá mais fresca. Você traz as coisas que exigem um raciocínio maior para cá. Se esse horário da manhã você é da turma que levanta meio cansado, já com aquela preguiça, já assim, que nossa, né, parece que logo que levanta é um período assim que tá mais lento. Então você vai trazer coisas mais leves para cá. Você não vai trazer uma preparação de aula que vai demandar toda uma pesquisa, um raciocínio, uma organização. Não, traz coisas mais leves, aquela ata que tem que preencher e que já é só preencher, não tem que pensar muito. Aquele Excel que tem que colocar lá a presença dos alunos, que você já tem por escrito, você só tem que passar para o Excel. Essas atividades assim que elas exigem atenção, também não são coisas assim tão superficiais, mas que não vai demandar um raciocínio tão extenso assim, não é uma coisa que vai demandar tanto. Então coloca aqui. Então percebe que o primeiro ponto primeiro eu analisei que horas eu acordo, né, de fato que horas eu vou estar disponível nessa manhã entre o horário que eu levanto e que eu começo a ter um período ali da manhã livre. Então eu tenho que levantar, eu tenho que fazer minha higiene, eu tenho que tomar meu café e aí eu vou começar a me organizar essa manhã. Então aqui eu primeiro defino qual é esse horário de fato, que eu tô de pé de fato, né, sem ser
fazendo coisas de higiene, fazendo coisas ali mais corriqueiras. E outra coisa importante é que eu me observo também. Eu vejo se esse período da manhã é um período que eu tô com a cabeça mais vazia, que eu tô mais tranquila para produzir, ou se é um período que eu tô mais sonolenta, mais devagar, eu prefiro trazer coisas mais leves para cá. Esse raciocínio você vai aplicar para os outros períodos do dia também. Então, por exemplo, aqui entre as 8 da manhã, é o horário que eu começo a fazer minhas coisas, até meio-dia, eu vou encaixar coisas aqui que são mais leves, porque eu tô mais sonolenta nesse período, eu sou mais devagar nesse período, e é um período também que muitas vezes eu me passo um pouco das 8, então talvez eu não tenha realmente toda a manhã livre. Então você vai se observar. Se você entra nesse critério, né? Você vai observar os seus hábitos e vai ver se você faz parte desse pessoal que não é muito fã da manhã, mas se você é do pessoal que gosta da manhã, que é mais diurno, aí você encaixa coisas mais extensas aqui. Chegou meio-dia ali, você vai dar aquela pausa maior, né? Por que eu falo uma pausa maior? Porque nesses períodos considerando das 8 ao meio-dia, tá? Das 8 às 9, você dá uma paradinha ali de uns 5 minutos, 10 minutos. Você não vai encaixar uma atividade que vai te demandar 4 horas seguidas aqui, porque não vai dar conta, né? Vai ser cansativo, vai ser exaustivo. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar encaixar atividades aqui que elas podem ser mais prolongadas, mas tenta sempre no máximo, estourado mesmo, 2 horas fazendo a mesma coisa, no máximo. O ideal é a cada hora você dar uma pausa ali de uns 5 minutos, 10, né? Dá uma caminhada, faz alguma outra coisa, faz uma coisa manual. Tem muitos que trabalham com produtividade que falam isso. Entre uma atividade muito extensa mental, que você tem que pesquisar, que você tem que organizar conteúdo, fazer coisas assim, você dá uma pausa e faz uma coisa manual. Vai lá e lava uma louça, vai lá e anota uma coisa no caderno, vai lá e dá uma olhadinha na rua, como que tá, prepara um café, faz uma coisa manual para dar uma desopilada na cabeça, né? O ideal é fazer isso ali a cada 1 hora, 1 hora e meia, 2 no máximo. Por quê? Para não ser exaustivo, para não chegar no final da manhã e você tá acabada de cansada porque fez 4 horas de conteúdo, sabe? Então não dá, então vai dando essas pausinhas. Chegou meio-dia, dá aquele descanso maior, né? Dá aquele tempo em que você tem um período maior aí. Normalmente eu paro meio-dia e vou até as 2 da tarde. Se você não tem até as 2 da tarde, você dá aula de tarde, então para um pouquinho antes também, para 11h30, se organiza para até a 1 tá no colégio já e começar a sua tarde, né? De repente você pode ter uma manhã mais curta, como eu falei, e começar a sua tarde para dar as aulas e tal. Organiza aí de acordo com o seu período de obrigações, assim, né? Por isso que a gente fala primeiro, lista aquilo que tem horário certo. Se eu tenho um horário de dar aula de tarde, então você vai encaixar o restante para esse período da manhã que você tem, para o período da noite, porque a tarde já tá comprometida, né? Não adianta eu me programar para, entre uma aula e outra eu lanço essas notas. Não vai dar certo, né? Vai acontecer um imprevisto, ou o aluno vem, pergunta alguma coisa, ou acontece algum evento lá, você tem que responder sobre aquele evento. Enfim, tem N coisas que podem acontecer, então não encaixa atividades dentro de outras maiores. Você vai olhar para esse seu período de tempo e vai trazer ele para uma organização em que você tem aquele horário específico para fazer aquilo, né? E aí você vai ter essa janela maior de tempo aqui no meio da tarde, né? Até o início da tarde, e aí à tarde você começa outro período. Se eu tenho aula aqui, eu vou ter uma boa parte desse período comprometido. Se eu não tenho aula aqui, daí eu vou ter, sei lá, da 1 às 2, às 3, às 4, às 5, às 6. Aí depende do horário que você vai parar também. Por aqui eu me guio bastante também, além dessa organização do tempo por períodos, né, do dia, também pelas refeições. Então, por exemplo, aqui se de manhã eu parei para o almoço,
Aqui à tarde o que vai me guiar é ali pelas 6h30 paro pro café, ali pelas 7 horas paro pra tomar o café, e aí eu me norteio por isso. Você pode ter alguma outra coisa que vai te dar esse direcionamento de 6h30 eu paro pra tal coisa, 7 horas eu paro pra fazer isso, pra fazer alguma outra coisa que vai ser tipo um gatilho ali pra eu parar naquele momento, né? Então aqui, supondo começar das 2 da tarde, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui tem mais 1, 2, 3, 4, mais 5 horas. Então, como eu falei, a tarde costuma ser maior que a manhã, mas depende se você acorda mais cedo, né? E você vai ter essa janela de tempo, vai parar também ali, seja 6 horas, seja 7 horas, você vai parar um tempinho maior. Mesmo esquema, vai dando essas pausinhas ali ao longo da tarde, das 2 às 3, 3h30, e para um pouquinho, das 3h30 até as 6, e aí às 6 dá essa pausa maior de 1 hora, 2 horas, tomando seu café tranquila, pensando no que vai fazer ali do período da noite, revendo, né, as atividades. A gente vai ver como fazer lista das atividades, então não vai ser uma preocupação, você não vai tirar a metade ali, o tempinho que você tem livre para descansar, para organizar a noite, porque a sua noite já vai estar programada. Então você vai ter esse tempinho aí para desopilar as ideias, para descansar mesmo as ideias. E aí a noite depende muito do horário que você quer dormir. A gente volta para aquela questão do sono. Por isso que essa questão do sono é norteadora para a organização do dia, para a produtividade. Primeiro, para a produtividade, porque você estando descansada, você rende mais. E segundo, porque ela ajuda a definir aqui. Então, por exemplo, se eu vou ficar das 18, eu paro para tomar um café e fico até as 20. Então, eu tenho das 20 às 21, 21, 22, e aí eu defino que 22h30 eu vou estar parando, né? Então, 22h30 eu me conheço, vou enrolar ali até meia-noite, meia-noite e meia, que eu vou dormir de fato. Para levantar no outro dia às 8, isso daí soma mais ou menos umas 8 horas, até um pouquinho mais. De repente você não tem necessidade de dormir tanto assim. Tem pessoas que dizem que eu durmo 5, 6 horas e tô tranquilo. Tem pessoas que precisam de 10 horas de sono para se sentir descansada mesmo. Então isso vai depender de como o seu organismo reage, como você sente que descansa de fato, qual é o seu horário de sono. Então a primeira coisa que você vai colocar aqui, resumindo tudo que eu falei, né? Você vai primeiro pensar no seu horário de sono. Pensou no horário de sono, eu preciso de 10 horas para dormir, beleza? Que horas você costuma acordar de fato? Então é aquele acordar que você já acordou, já olhou o celular, já fez a higiene pessoal, já levantou e você vai parar de fato. Depois que você acordou, você parou de fato, seja para tomar café, seja para começar o seu dia mesmo. Quando você para, quando você já tem as coisas feitas. Esse horário aí vai ser o horário que você vai começar a organizar a sua rotina da manhã. Então, terminou ali as atividades da manhã, você vai começar vai dar aquela pausa entre a manhã e o meio-dia, e de tarde retoma, sempre dando uma pausa entre 1 hora e meia, dá uma pausa maior entre a manhã e a tarde, os turnos, né? E aí à noite você vai se nortear de novo por essa questão de que horas você quer definir como um horário bom para você dormir, para você começar a se organizar para dormir, porque é bem raro alguém que deite e já durma, né? A gente normalmente precisa dar aquela descansada antes, precisa deitar, relaxar a cabeça, soltar as coisas. Então você vai estabelecer isso também dentro dessa sua organização. Aqui no meu caderno ficou assim, ó, você pode fazer igual, né? Eu coloquei aqui os períodos maiores e aqui os horários. Você pode fazer igual, aqui você vai definir um horário que você vai levantar de fato, o horário, quantas horas de sono, que horas você quer estar dormindo, e aí você vai ter uma percepção de qual tempo você tem de fato. Aí você vai ter a sua listinha de afazeres e você vai encaixar dentro desse tempo.
Sobre isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Eu vou começar a entrar nessa prática propriamente, né, com vocês, de como listar, de o que usar, por onde começar. E aí a gente vai parte por parte, tá? Organizando tudo isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.